A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Igreja do Senhor Jesus, eu não poderia deixar de postar alguns vídeos, né? Dando uma palavra sobre esse período de quarentena que o mundo está vivendo, principalmente o nosso país, sobre esse período de pandemia, né? Do coronavírus aí, que tem acometido a humanidade. Eu vejo nas redes sociais alguns cristãos publicando algumas profecias de juízo, algumas coisas baseando na palavra de Deus, né? Colocando aí muitas vezes um sentimento de ira, como se fosse um Deus julgando a humanidade. Meus amados, eu gostaria de lembrar a vocês que desde a queda do homem no Jardim do Éden, a Bíblia é bem clara que a natureza ela começou a sofrer degradações, não é? As plantas, como diz lá em Gênesis, as plantas elas passaram a produzir espinhos, né? E a natureza humana ela vem se degradando até a vinda do Senhor, que será aí a restauração do homem para com Deus. Então o juízo de Deus ainda não iniciou. Haverá sim um grande juízo sobre a terra, pragas, mortes, 1/3 da humanidade vai morrer, haverá abalos sísmicos, né? Chuva de meteoros, terça parte do mar, terça parte da água doce irão morrer, mas isso é durante a grande tribulação. A igreja do Senhor precisa estar tranquila, precisa estar firme, porque quando isso começar a acontecer de fato na grande tribulação, nós seremos arrebatados, a igreja será levada. Então, pandemia, vírus, doenças, não é privilégio apenas de ímpio, não é privilégio apenas de não cristãos. Os cristãos também padecem, desde a queda do Jardim do Éden, padecem problemas, não é? Nós vemos aí cristãos com câncer, cristãos com gripe, cristãos com sarampo, sendo atropelados, sendo mortos em tsunamis, com pneumonia, enfim, muitas calamidades vêm sobre a humanidade, tanto justos quanto injustos. O grande problema é que nesse momento os cristãos eles acabam ficando inseguros por causa da maldição da teologia da prosperidade que invadiu há muito tempo os púlpitos das nossas igrejas. Onde o crente é mais do que vencedor, onde ele é cabeça, não é cauda, onde doença não pode alcançar o ser humano, onde o diabo está embaixo dos nossos pés. Então vai criando uma teologia onde o cristão ele se torna um super-homem, um superman, né? E aí quando acontece uma pandemia dessa gênero mundial, a fé de muitos se abala. Deus me esqueceu, Deus não foi fiel comigo, é Satanás que está colocando esses vírus por aí para alcançar os cristãos, e nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Se você ler em Mateus capítulo 5, versículo 45, você vai ver que Jesus ele declara que o sol ele raia, ele nasce tanto para os maus como para os bons, não é? Assim como a chuva ela cai para o bom e para o mal, não é? Então todos estamos sujeitos a esses intempéries da natureza, sejam doenças, sejam catástrofes naturais. Isso é uma questão de humanidade, uma questão de pecado, não é? É uma brecha que foi deixada aí pela desobediência do homem a nós. O que nós podemos fazer nesse momento, irmãos, é obedecer às autoridades, se precaver, ficar aí realmente obedecendo a quarentena. Infelizmente nós vemos muitas igrejas aí desobedecendo, com essa teologia da prosperidade, acabam se aglomerando, transmitindo o coronavírus um para o outro, e isso é uma falta de sabedoria. Lembra quando o anjo da morte passou lá no Egito, na última praga, antes do povo atravessar o deserto para Canaã? Faraó estava ali duro de coração, não querendo liberar, mesmo diante de tantas pragas que Moisés advertiu. E aí no final, a última praga, Deus disse para o povo de Israel: fique dentro das suas casas, imole um cordeiro
coloque o sangue do cordeiro no umbral das portas e fiquem lá refazendo a sua refeição noturna, porque o anjo da morte vai passar. Tá? Então, houve uma orientação de Deus. Eles ficaram em quarentena. Né? Naquela noite ali, eles ficaram isolados dentro de suas casas, obedecendo ao Senhor. Então, é uma questão de prudência. Nós ficarmos aí em casa, nós fazermos a nossa higienização das mãos, do rosto e tomar muito cuidado. Pastores que são sábios, que sabem que o homem não é perfeito enquanto não for arrebatado aos céus, vai manter as suas ovelhas em casa, ministrando através do WhatsApp, ministrando através do Facebook, através das lives, fazendo aí um culto virtual, né, para que esteja protegendo aí as suas ovelhas. Eu quero deixar também para vocês Hebreus capítulo 11, para encerrarmos esse pequeno vídeo. Eu farei outros para estar aí ajudando os irmãos nesse momento de quarentena. E Hebreus capítulo 11, irmãos, vai falar de um grupo de cristãos que sofreram por amor ao evangelho. Vai dizer assim, Hebreus capítulo 11, versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então nós vemos aqui que durante todos os séculos aí, durante a humanidade, os cristãos foram mortos, foram cerrados, foram queimados, foram afetados pela peste negra, na Idade Média, foram acometidos por tantas enfermidades. Na época em que Jesus esteve entre nós como homem, a lepra, que seria para nós hoje a hanseníase, aquela doença de pele, câncer de pele, ela era uma coisa comum durante a estada de Jesus aqui, lá no século I, também era uma coisa comum. Tanto é que Jesus curou vários leprosos, os apóstolos curaram vários leprosos, e os cristãos também eram muitas vezes acometidos por essas enfermidades. Então, amados, fica aqui essa palavra, você ter a consciência de que não é juízo de Deus sobre a terra, é uma questão de humanidade, é uma questão de degradação do gênero humano, uma questão de degradação da natureza. Nós que somos salvos, somos de Cristo, estamos em paz, estamos tranquilos, sabendo que se qualquer enfermidade nos acometer e nós viermos a falecer, nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, não é? Mas se isso é o princípio de dores, como diz a palavra, princípio de dores, como diz a palavra, e se isso se agravar de uma tal maneira que há uma necessidade do anticristo se levantar, a igreja será arrebatada. Então nós estamos seguros com o Senhor de qualquer maneira, seja chegando a nossa hora, ou seja chegando a hora do noivo buscar a sua igreja. Fique na paz do Senhor. Eu vou estar postando outros vídeos para vocês, para estarmos aí em contato, apacentando a igreja do Senhor e dando uma palavra de conforto para nós. Que Deus abençoe a tua família, que Deus guarde você de toda contaminação, que você seja prudente, que você não se arrisque em shopping, igreja ou aglomerações, que você seja prudente e que você seja também simples, tá? Simples como a pomba, sabendo que a paz do Senhor está conosco, e também prudente como a serpente, sempre fazendo aquilo que você tiver nas mãos para fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.